Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Vamos meditar hoje a partir do versículo 1. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente de segunda a sexta, 7h30 da manhã. É o nosso encontro marcado para nós começarmos o dia mergulhando na palavra de Deus. Desde já quero dar as boas-vindas a quem está chegando agora no canal. Algumas inscrições vindas desde o lançamento do nosso clipe da música Bom Pastor. E eu quero louvar ao Senhor Deus por cada vida que está sendo edificada e que está ajudando a espalhar essa mensagem. Sou muito grato por você que está aqui conosco. Somamos juntos e que o nome de Deus seja glorificado em cada detalhe. Amém? Isaías capítulo 6, versículo 1, gente, em diante, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Gente, olha que interessante. Esse é um trecho, capítulo 6, escrito de um profeta que é o profeta messiânico. Isaías é um dos profetas maiores lá da nação de Israel. E quando nós falamos profetas maiores, eu sempre faço questão de ressaltar e brincar também, porque na infância, quando eu via a expressão profetas maiores, na minha mente eu pensava assim, olha, acima de 1,80 m deve ser profeta maior, abaixo deve ser profeta menor. E na verdade não se fala sobre a estatura do profeta e nem também sobre sua importância, não é sobre isso. Não é que os maiores têm mais importância. A questão é a produção literária desse profeta. Isaías é um profeta maior porque ele tem maior produção literária. Por exemplo, Joel é considerado um profeta menor porque a sua produção literária é muito menor. O livro de Joel é bem curtinho, está ali no final do Antigo Testamento, você lê em 15 minutinhos, muito rápido. Só que Joel, embora tenha uma produção literária pequena, ele é um profeta muito importante. Joel é intitulado por muitos teólogos como o João Batista do Antigo Testamento. Então olha o nível de importância desse cara, né? Então Isaías é considerado um profeta maior por conta da quantidade de produção literária que ele tem. E ele começa o seu relato de uma grande visão, a visão gloriosa que ele tem no trono do Senhor. E o contexto dessa história, gente, é muito interessante. Olha o que nós aprendemos com ela. Versículo 1 começa dizendo: No ano em que o rei Uzias morreu. Olha que interessante. A maioria das coisas marcantes eram datadas a partir do nascimento de um rei ou do início do seu reinado. Então o costume era dizer, olha, no ano em que nasceu o rei tal, ou em que começou a reinar o rei tal, ou 3 anos, 5 anos depois que começou a reinar o rei tal. Mas esse relato está diferente. No ano em que o rei Uzias morreu. Isso é incomum. Mas é interessante que o rei Uzias, ele foi, primeiro, um grande rei em Israel. A sua história é uma das mais marcantes que se tem em toda a história de Israel. Ele era um herói nacional. E dizem os teólogos que Isaías era uma pessoa muito próxima do rei. Alguns vão até arriscar dizendo que Isaías fazia parte da família, do parentesco real, né? Então, Isaías está sofrendo aqui em 2 âmbitos. Existe um luto social, um luto nacional,
e um luto pessoal. Eu quero aqui muito mal comparando, gente. Um exemplo bem diminuto, que nós lembremos da repercussão, e mesmo que você não tenha vivido isso, olhando os livros de história, pesquisando na internet, você vai se lembrar que a repercussão de, por exemplo, a morte de Ayrton Senna, um grande esportista nacional, um símbolo do Brasil, conhecido no mundo inteiro, amado por muitos brasileiros. Ele perde a sua vida num acidente correndo de Fórmula 1 e a comoção da morte de Ayrton Senna tomou a toda a nação brasileira. Isso estou falando de um ícone esportivo. Agora, traduz para a morte de um rei que foi muito importante na nação de Israel. Perceba que a nação está completamente enlutada e Isaías, em particular, está emocionalmente muito abalado. Mas me consola o fato de que no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías teve uma grande visão da glória de Deus que marcou o seu ministério e a sua vida por todo o restante. Sabe o que isso me ensina? É que nos momentos mais terríveis, mais obscuros da nossa jornada, nós podemos ser encontrados por Deus e termos uma experiência marcante com Ele. Lembre disso. Os piores momentos da sua vida, os piores dias da sua existência, ainda assim serão palcos onde a presença de Deus, a glória de Deus, a experiência que você vai ter com Deus vai te marcar positivamente para todo sempre. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Mesmo num contexto de luto, num cenário de tristeza, em dias obscuros, Isaías tem a visão da glória de Deus. E essa visão, ela é relatada com detalhes do versículo 1 até o versículo 4. Esses 4 primeiros versículos, Isaías está trazendo um cenário, ele está pintando o cenário. Olha, eu vi a glória de Deus, o Senhor estava sentado sobre o trono, tinham serafins, os serafins tinham 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, com 2 eles voavam, e eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os 4 primeiros versículos são um relato detalhado do que ele estava vendo. Mas no versículo 5, Isaías ele começa a falar da reação que ele teve diante dessa visão. E olha que interessante. Isaías ele tem a visão da glória de Deus e a reação dele é de temor. Ele começa a temer e a tremer. Porque ele fala assim: ai meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito num povo que tem lábios impuros. E eu vi o Senhor. Sabe o que é que eu aprendo aqui, gente? É que quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós reconhecemos a nossa necessidade dele. Isso é muito forte. Quanto mais próximos de Deus estamos, mais reconhecemos a nossa necessidade dele. Uma boa métrica para você medir a tua saúde espiritual é você medir o quanto você está faminto, o quanto você está sedento pelo Senhor. Eu sei que Deus ele trabalha de formas diferenciadas na vida de cada um. Então teve aquele que veio pelo amor, teve aquele que veio pela dor, teve aquele que teve encontro com Jesus no leito de morte, teve aquele que veio aos poucos, teve aquele que passou a vida inteira numa comunidade religiosa, num contexto de fé e nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. Respeito a forma que Deus trabalha na vida de cada um. Mas é muito preocupante quando nós supostamente nos aproximamos de Deus, mas não sentimos um aumento na vontade de ter uma real transformação pelo Senhor. Quanto mais distante nós estamos de Deus, mais autossuficiente nós nos sentimos. Quanto mais distante você está de Deus, menos você sente que precisa dele. Por exemplo, quando Jesus ele fala com um dos fariseus já no Novo Testamento, Jesus ele conversa com os fariseus. Fariseus, para quem não sabe, são parte da elite religiosa daquela época. Conheciam tudo da lei hebraica, sabiam todos os rituais, os costumes, todos os mandamentos. Eles realmente eram uma turma diferenciada. Aí Jesus olha para eles e fala assim: olha, quando vocês adoram a Deus, os lábios de vocês louvam ao Senhor, mas o coração de vocês está distante de Deus.
Isso nos mostra que é plenamente possível você estar numa comunidade de fé, você está num contexto religioso. Tiago, meu pai é cristão, minha mãe é cristã, meu tio, meu avô, meu primo, então eu estou na igreja há tantos anos e mesmo assim você está distante de Deus. E um dos principais sintomas da distância do Senhor é ter um comportamento cada vez mais ególatra, egoísta, e você se achar autossuficiente. Você fala assim, não, eu sou bom demais. Ou pelo menos você fala assim, não, eu sou melhor do que os outros. Isso é muito perigoso. Porque a grande verdade, gente, é que quanto mais nós recebemos da glória de Deus, quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós reconhecemos a nossa necessidade de melhorar, nossa necessidade de sermos transformados pelo Senhor. É por isso que quando Isaías ele vê a glória de Deus, ele fica temeroso, ele pensa, ai meu Deus, eu sou um cara de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, eu vou morrer. É interessante que quando você olha a imagem do Cristo Redentor, por exemplo, vamos pegar um cartão postal aqui do Brasil, o Cristo Redentor, você olha uma foto do Cristo Redentor de longe, no seu celular, no seu computador, você vai ver ele pequenininho. Você chegar lá no Rio de Janeiro e olhar de longe, ele vai estar pequenininho. À medida em que você se aproxima dele, fica gigante, não é verdade? Porque quanto mais perto de Deus nós estamos, não estou dizendo que o Cristo Redentor é Deus não, tá gente? Só utilizando esse exemplo. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós vemos a grandeza dele e vemos o quão pequenos e necessitados nós estamos. Até porque esse sentimento de eu preciso de Deus, esse sentimento de eu preciso urgentemente de Deus, esse sentimento de que nada do que eu ofereça a Deus vai ser suficiente, isso já é um trabalhar de Deus na nossa vida. Eu falei aqui dos fariseus, que estavam supostamente perto de Deus, mas o coração estava distante. Agora, vou dar um exemplo contrário, o filho pródigo. Ele pega a herança dele, gasta com os prazeres do mundo, de repente ele se encontra numa total miséria, perdeu a herança, perdeu os amigos, não tem mais prazeres, ele está comendo comida dos porcos. Isso aqui é uma expressão idiomática para você entender que o cara estava na miséria total. E aí, de repente, comendo comida de porcos, no pior abismo da vida dele, ele lembra, olha, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Entende? Ele estava distante, mas no coração dele já havia um reconhecimento da necessidade que ele tinha de Deus. Então nós precisamos sondar em nosso coração se a glória verdadeira de Deus está sendo derramada sobre nós. Como é que eu faço isso? Exatamente, medindo a fome e a sede do nosso coração. E aí Isaías fala assim, ó, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Agora, olha que interessante, gente. No versículo 6, Isaías fala que veio um serafim, então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia sido tirada do altar com uma tenaz. Para quem não sabe, tenaz é uma espécie de colher com a qual você aponta ali e pega uma brasa viva no fogo, tá bom? Para quem não conhece o termo, tenaz é isso. Versículo 7, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Vamos pensar aqui. Quando Isaías ele tem um contato com a glória de Deus, ele reconhece a sua incapacidade, a sua falha, a sua limitação. E qual é a parte do corpo que ele sinaliza? Ele fala, ai de mim porque eu sou um homem de lábios impuros. Por que Isaías fala exatamente do lábio? Porque ele era profeta. Profeta é boca de Deus na terra. A boca, a voz, a declaração é o principal instrumento pelo qual um profeta falava a vontade de Deus naquele momento. Embora Isaías tenha tido uma grande produção literária, e é por causa disso que estamos lendo essa história, nós precisamos lembrar que a escrita não era algo comum naquele tempo como é hoje. Não tinha papel e caneta com facilidade e tampouco os meios digitais. Então, a declaração do profeta com a boca, quando o profeta levantava a sua voz e dizia, assim diz o Senhor, essa era a principal forma de comunicação de Deus para com o seu povo. Entende? Então, quando Isaías fala assim, ó, eu sou um homem de lábios impuros, ele está dizendo, eu sou incapaz de realizar a minha missão se Deus não me purificar.
Eu sou incapaz de realizar o meu propósito se Deus não me tocar. E aí, como consequência da confissão de Isaías, um serafim pega uma brasa viva do altar e toca a boca de Isaías. É claro que esse toque aqui, gente, é no âmbito da visão, tá? É tudo um movimento espiritual. Não é que um anjo pegou uma brasa e queimou fisicamente a boca de Isaías. A ideia aqui não é queimar, a ideia é purificar. A Bíblia fala que nosso Deus é um fogo consumidor. Em alguns momentos da Bíblia, a palavra do Senhor nos leva a comparar o trabalhar de Deus como um fogo que refina um ouro. Para quem não sabe, um ouro, no seu processo de refino, quando ele sai do seu estado bruto para um estado onde ele é, digamos assim, uma joia, né? O estado final, como um consumidor o vê, ele passa por um processo de refinamento no fogo. Porque no fogo a impureza se destrói e o ouro permanece. Quantas vezes nós passamos pelo fogo e pensamos, ai meu Deus, o Senhor está nos destruindo. Deus, Tiago, parece que Deus está me destruindo, está lutando contra mim. Na verdade, Deus está te refinando. Talvez está passando por um deserto, por uma situação difícil, por um contexto onde você pensa, Deus está contra mim, Deus está me destruindo. Na verdade, Deus está te refinando. E esse refino, esse tratamento, ele começa com uma confissão. Se Isaías falasse da impureza das suas mãos, penso eu que o serafim iria com as brasas nas mãos. Ele fala da impureza dos seus lábios, então o serafim vai lá e toca os lábios dele com brasa viva. Sabe por quê? Porque o processo de redenção, isso aqui dá um outro devocional, mas só para você entender, o processo de redenção, uma das primeiras etapas dele é a confissão. Aquilo que você não confessa não é redimido. Aquilo que você não reconhece. Porque, Tiago, a confissão é você reconhecer que você deu errado, que o seu jeito deu errado, que a sua forma deu errado e que só Deus pode transformar a sua vida. A confissão é você dizer, Deus, o meu jeito não dá jeito. Só o seu jeito para me dar jeito. A confissão basicamente é isso, confessar é entregar nas mãos de Deus. E por isso que o Senhor, ele nos chama nesse momento para nós reconhecermos a nossa incapacidade, reconhecermos a nossa necessidade. Durante esse devocional eu falei sobre a nossa fome, a nossa sede de Deus. E eu quero fechar com a seguinte reflexão. É interessante que a fome, ela está intimamente ligada com a saúde. Quando eu era pequeno, ficava doente, assim, febre, resfriado, alguma virose, enfim. E aí não podia, nem conseguia, não é nem que não podia, não conseguia ir para a escola, não conseguia nem levantar, ficava mal, ficava na cama ali o dia todo, tomando remédio. E aí minha mãe falava assim, meu filho, você tem que se alimentar. Eu falei, mas mãe, eu não tô com fome, mas você tem que se alimentar. Mas não tô com fome, mas você não comeu o dia todo, você tem que se alimentar. Porque o doente, ele não sente fome. Mesmo que ele precise comer, que o corpo dele esteja fraco, ele não sente fome. Na verdade, quando você está doente, você fala assim, Thiago, não está descendo nada, cara. Se eu comer aqui, eu não vou nem conseguir. Porque você está enfermo. Mas quando você começa a se recuperar, os principais, entre aspas, sintomas da cura era quando eu voltava a sentir fome. Né? Não conseguia comer nada. Quando de repente conseguia, estava voltando a conseguir comer, falei, opa, estou melhorando. Por quê? Porque fome é sinal de saúde. A pergunta que Deus nos faz nesse momento é como está a fome, como está a sede do nosso coração. Será que nós estamos empanzinados de Deus? Será que nós estamos assim, não, Tiago, eu não preciso me alimentar tanto, talvez você esteja doente espiritualmente. Porque quando nós nos encontramos com a glória de Deus, o que fica nítido para nós é a nossa necessidade de transformação. Quando Deus toca o nosso coração, não é o nosso ego que se inflama. Pelo contrário, ele murcha rapidinho. A gente fica humilde rapidinho. Senhor, tem misericórdia. Guarda a minha vida, eu não sou nada. Porque esses são os sentimentos de quem teve uma visão do Senhor.
E eu oro para que nesse momento, ainda hoje, você tenha uma visão do Senhor. Uma visão de Deus que vai tocar a sua vida. E não é um toque para você reconhecer, ai meu Deus, estou errado, eu vou para o inferno. Não. É um toque para você reconhecer a sua falha, reconhecer a sua incapacidade e diante de uma confissão, o Senhor iniciar um processo de transformação sobre sua vida. O Senhor iniciar um processo onde, assim como o serafim tocou os lábios de Isaías com brasa viva, ele toque a sua vida com fogo. Não um fogo para te queimar no sentido de te destruir, porque esse é o fogo do inferno, mas um fogo que vai te purificar e vai te capacitar. Quer saber de uma coisa? O ministério de Isaías, se você tiver curiosidade, em algum momento começar a estudar. Eu quero estudar o livro de Isaías. Você vai perceber que do capítulo 1 até o 5, nós lemos o 6, tá? Do capítulo 1 até o 5, Isaías, rapaz, é só juízo. Ele só manda profecia de juízo. O povo tá errado e vocês vão sofrer maldição e juízo e pá. A partir do versículo 6, que o serafim toca os lábios dele com brasa viva, ele só começa a profetizar redenção. E aí ele é considerado o profeta messiânico. Por quê? Porque agora houve uma transformação e Isaías começa a declarar agora de acordo com a visão de Deus, de acordo com a direção de Deus. Onde ele só via destruição, agora ele fala de redenção. E assim como na sua vida, talvez o pecado possa estar te destruindo, a frieza espiritual possa estar te destruindo, a insensibilidade espiritual possa estar te destruindo, o Senhor Deus vai redimir através desse processo que já começou hoje, agora, enquanto você acompanha esse devocional. Você crê nisso? Vamos orar juntos para fecharmos essa palavra em nosso coração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é muito bom, o Senhor é precioso. Assim como o profeta Isaías, no ano da morte do rei Uzias, ele teve uma visão da glória de Deus. Eu quero profetizar sobre a vida de cada um dos que estão orando comigo, que nos nossos piores dias nós veremos a sua glória, teremos experiência com a sua glória. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, vem nos dando fome e sede de ti, Pai, nos dando um encontro com a sua glória que nos leve para mais perto de ti, Senhor. Que assim como Isaías foi tocado pela tua presença, que os nossos corações possam ser tocados com a tua presença e a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que essa transmissão alcance mais pessoas. Deixa um comentário aqui embaixo sobre como Deus falou o teu coração nesse devocional. Sempre faço questão de responder todos os comentários. Inclusive, quero agradecer a cada um que me emprestou, digamos assim, alguns minutinhos, né, para assistir o nosso clipe Bom Pastor, que está aqui no canal, e também compartilhou com alguém. Quero te agradecer. Se você ainda não compartilhou, quero te pedir para que você compartilhe com quem Deus colocar no teu coração e que esses versos possam ser um bálsamo de refrigério e cura para a alma de quem ouvir. Tá bom, gente? Shalom no coração, tamo junto sempre, segunda a sexta-feira, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.